Bem-vindos a Antalya, a Riviera Turca. Antalya é uma das províncias turcas com uma cidade capital de mesmo nome, Antalya. Se tornou um destino muito famoso internacionalmente e não é para menos. Às margens do mar Mediterrâneo, Antalya tem as águas com as cores mais lindas que já vi na vida. Um azul e um verde incríveis, mas também incrível transparência. Além de ser um lugar sempre com um clima quente, o que atrai muitos europeus. Antalya possui a maior região costeira da Turquia, com mais de 600 km de praias ao longo da província, além de cerca de 300 dias de sol durante o ano. Por conta de tudo isso, resorts, praias paradisíacas, clima agradável, Antalya se tornou um dos principais pontos turísticos do país da Turquia. E não é para menos, é realmente um lugar encantador. Nesse vídeo trago comigo para conhecer um pouco mais da cidade de Antalya e também um pouco mais da cidade antiga grega de Side, um dos lugares históricos mais populares dessa região. Da cidade antiga, a bela visão costeira do mar Mediterrâneo de Antalya. Sem dúvida nenhuma, você vai adorar conhecer esse lugar. Bem-vindo a mais uma cidade aqui na Turquia. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e olha essa paisagem paradisíaca aqui atrás de mim. Hoje, no vídeo de hoje, galera, a gente tá falando diretamente da cidade de Antalya, um dos pontos turísticos mais fortes, um dos maiores pontos turísticos, uma das cidades mais turísticas de todo o país aqui da Turquia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco dessa cidade e algumas das paisagens paradisíacas que essa cidade tem, como essa, por exemplo, na beira do cais, do antigo cais da cidade de Antalya, que olha só, tem uma água azul, verde, cristalina, as montanhas ao fundo no meio de uma névoa. Essa cidade é linda demais. E a cidade de Antalya, galera, ela é muito menos explorar a cidade aqui em si e na verdade muito mais explorar os arredores da cidade de Antalya, porque a cidade de Antalya ela é conhecida pelas belas praias paradisíacas que tem aqui. Então o que mais tem aqui na verdade são tours que você consegue contratar e aí você consegue acessar essas outras regiões de praias assim, de águas azuis cristalinas, esverdeadas. Então o que tem muito para fazer em Antalya são na verdade esses tours. E aqui, por sinal, uma curiosidade, é a terra dos russos. Mano, o que tem de russo aqui, parece que todos os russos vêm da Rússia fazer férias aqui em Antalya. Só tem russo pra tudo quanto é lado. E esse aqui, galera, é o antigo porto da cidade de Antalya. Ele que foi muito importante para a cidade já desde o século II a.C. Continuou sendo muito importante para a cidade até o século XX, então até mais recentemente. Hoje em dia ele é um ponto turístico que rende muito boas fotos para vocês, porque os barcos ficam parados aqui, água cristalina nesse porto, e ao redor tem tipo os remanescentes da muralha daqui da cidade de Antalya. Então realmente é um ponto que você tem que parar e ali ficar sentado ali na beira daquele cais e ficar olhando para aquelas águas azuis ali. É muito relaxante e por sinal dá para você descer também e nadar. E essa aqui, galera, é a chamada Torre Idillik. Ela foi construída no século II depois de Cristo. Ela tinha como objetivo, claro, proteção. Então ela tem um posicionamento privilegiado aqui bem de frente para o cais, bem de frente para a cidade antiga que está aqui. Ela tinha simplesmente essa parte aqui no começo. Depois essa segunda parte foi construída, ficou mais parecendo uma fortaleza. E ela tá bem na parte final da costa, das terras aqui, da costa da cidade. Numa posição privilegiada de quem vem de lá do mar, adentrando aqui esse estreito de Antalya. Rica em história, no passado, essa região foi habitada por gregos e depois por romanos. E nos dias de hoje, você encontra sítios arqueológicos das cidades desse período por todo lado em Antalya. Diz a lenda que o rei grego de Pérgamo, Átalo II, pediu aos seus homens que encontrassem o paraíso na terra. E depois de muitas buscas, eles encontraram a região de Antalya. O rei reconstruiu a cidade e a batizou de Ataleia, que depois mudou para a versão turca, Adalia, até chegar em Antalya. Galera, a cidade antiga de Antalya, sem dúvida nenhuma, é uma das mais bonitas de todo o país, de toda a Turquia. Cara, são um monte de ruazinha com casinhas assim, ó, de um lado ao outro, nessas vielas, todas em estilo otomano, mas muito também se encontra envolto em arquitetura romana, do período que eles dominaram aqui até o século II. Então o que você encontra muito, olha, são essas vielazinhas aqui, ó, viela, e essas casinhas aqui, ó, não tão altas e não tão baixas também, de todos os lados nessas vielas, cara. Nossa, a forma dá um charme tão lindo para essas ruas, cara. Então pra mim, sem dúvida nenhuma, já se tornou uma das mais lindas de todo o país da Turquia, velho. Muito bonito mesmo.
E esse que vocês veem aqui atrás de mim, galera, é o conhecido Portão de Adriano. Ele foi construído em 130 depois de Cristo e ele tem esse nome, claro, por causa do imperador Adriano. E ele foi construído, na verdade, para comemorar a visita do imperador Adriano de Roma. Nesse período, Antália era parte do Império Romano e ele tem esses 3 arcos do triunfo aqui, olha, e 2 torres que tem um estilo diferente ao lado. Então a cidade de Antália é toda cercada por muralha, a cidade antiga, mas essa é a parte mais legal para vocês verem, é a parte que permanece muito bem preservada. E como vocês sabem, para mim é muito importante e muito especial passar nesses lugares que foram feitos pelos romanos, pelos gregos, pelos egípcios, que ainda não tive oportunidade. Então é bem legal estar passando nesse que foi construído pelo Império Romano, a mando do imperador, para receber o imperador aqui na cidade, e passou por aqui com toda certeza, recebendo todas as glórias de um imperador do tamanho de Adriano. E olha que sensacional, aqui na frente da mesquita Mehmet Paşa Cami é mesquita em turco, tem esse pedaço gigante de vidro aqui para expor o solo. E o solo é, na verdade, um mosaico romano, meu Deus. Olha isso, que incrível, velho. Tudo aqui são pedaços do chão romano que tinha aqui antes. Aqui é o centro histórico da cidade, era todo romano. E aqui tudo, cara, são mosaicos romanos. Mosaico feito pelos romanos, cara, é sensacional. Toda essa parte aqui tem até um poço aqui, acho que é uma coisa para botar água, mas tudo aqui é romano, tudo são parte do mosaico romano. Cara, incrível. Tem várias ruínas assim ao longo da cidade histórica de Antália. Tô sentindo um pouco de falta do Gran Bazar aqui na cidade de Antália, o que eu também não tive na cidade de Goreme, lá na Capadócia. Tem um pouco de feirinha aqui, mas é um Gran Bazar assim, propriamente dito. E esse é uma cidade muito turística. Na verdade, ela acaba perdendo a originalidade dela em troca de ser muito turística. Como na Capadócia eu falei lá, era mais uma cidade fake do que uma cidade normalmente turca. Eu não consegui nem achar um senhorzinho vendendo Schmidt na rua, que tem em todo canto aqui na Turquia. E Antália, galera, é uma cidade muito turística, uma das mais turísticas aqui da Turquia. Ela é um destino muito procurado pela galera que vem em busca de dias mais quentes, praias paradisíacas. Então, principalmente o público turco, principalmente o público russo, é um público muito frequente aqui. Tem muito russo. É um dos destinos preferidos dos turcos, e agora ainda mais por conta da guerra. A Turquia não fechou as fronteiras para os russos, então tem muito russo aqui. Tu escuta mais russo do que turco às vezes. Então é uma cidade bem praieira, então tem esse estilo assim da galera bem descontraída, galera andando com pouca roupa, chinelão no pé, só aproveitando o calor, fazendo os passeios, os tours ao redor aqui das praias paradisíacas, que tem várias aqui ao redor. Tem muita cidade antiga também, mas que a galera, muita cidade antiga romana, mas que a galera mais procura, na verdade, claro, são esses passeios mais naturais, de mergulho, praia e tudo mais. Então é uma região, uma cidade bem turística, no sentido de calor, praia, que é o que a galera normalmente desses países frios mais de cima da Europa, da Rússia, procuram, na verdade, esse tipo de lugar. E o climão da cidade é bem também esse climão de cidade costeira brasileira, assim, todo mundo bem relaxado, andando pouca roupa, na beira da praia, tomando um banho, andando na cidade assim, curtindo o calor infernal, que eu não sei porque que gosta disso, meu Deus do céu, mas enfim. Esse aqui é um ponto bem legal, galera, é bem de cima, vocês conseguem ter, nossa, que visão bonita da cidade, e daqui a costa toda, mar Mediterrâneo, as montanhas ao fundo. Que coisa incrível essas montanhas ao fundo. Esse aqui é um elevador panorâmico, com uma vista panorâmica, né? Então vocês conseguem ver, pega lá de baixo e tem um elevador aqui e fica um pouco mais à frente. E a galera tem essa vista todinha do porto, da cidade, as muralhas, o mar com essa cor incrível que tem o mar Mediterrâneo, as montanhas ao fundo. Esse aqui me lembrou muito aquele que tem na Bahia, na verdade, né? Tem um elevador desse aqui também na Bahia com uma vista. Parece bastante a mesma ideia, a mesma coisa, na verdade. Nossa, e a vista é impressionante, bem cheio de gente, porque a vista é impressionante. Olha só que coisa linda.
E galera, a gente fala diretamente agora da cidade antiga de Side, que fica bem pertinho da cidade de Antalya. Olha quem tá aqui comigo, a Habibi, que é uma amiga minha turca que eu conheço já há uns 3 anos, me convidou pra dormir na casa dela, lá com os pais dela. E ela tá me acompanhando nessa viagem, ela vai mandar um oi pra vocês. Ela tá tímida. What do you want to say in Portuguese? Oi, Brasil! Aí eu ensinei pra ela como falar Oi, Brasil. E ela tá me acompanhando agora nesse passeio aqui na cidade antiga de Side. Olha isso, que coisa linda, são as ruínas de uma antiga cidade grega e romana, bem aqui na região de Antalya, que tem várias cidades antigas e ruínas de cidades antigas. Vou mostrar a de Side. Incrível, galera, que esse aqui é uma cidade antiga que eles na verdade já estão muito reconstruindo, fazendo restauração, tanto que lá na frente estão fazendo restauração. Então aqui é uma das partes principais. Tem poucas explicações ainda, na verdade só um grande sítio de ruínas. Ainda estão começando a fazer restauração para ficar melhor. Mas encontra-se aqui, cara, pedaços da cidade de tudo quanto é parte, tudo quanto é canto. Olha esse aqui, ó, um pedaço da cidade. Isso aqui é grego, romano. Tem pedaço de jarro aqui também. Tem vários pedaços ali, tem pedaço para tudo quanto é canto. E aqui onde você olha, tem várias partes das ruínas, das habitações, anfiteatros. Eles estão reconstruindo bastante agora, mas ainda está bem disperso ainda, mas a cidade era bem grande até. E tá muito quente, a Habibi tá morrendo de calor, tá se escondendo aqui na sombra. Mas o difícil de fazer esses passeios aqui foi igual em Efésios. Efésios estava muito quente, e Izmir é muito quente, e aqui Antalya é ainda mais quente. Então, recomendação, venha no fim da tarde. E galera, Side era uma cidade portuária, então aqui tá toda a cidade, ali tá o centro. E aí tu anda aqui, pá, oceano, praia. E aí a cidade ficava muito bem localizada, pelo menos naquela época. Tinha a praia bem aqui, o oceano aqui, Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, na verdade. E aqui toda a cidade. E essa aqui só é uma parte dela, a parte maior dela tem aqui, tem um anfiteatro que a gente vai ver. E aqui tem uma cidadezinha que é encostada na cidade de Side. E olha aqui, tem uma parte, acho que era habitação. Ainda dá pra ver os mosaicos aqui, estão reconstruindo, fazendo as escavações, na verdade. Dá pra ver o mosaico do chão ainda. E toda a base da habitação. Esse aqui era o antigo teatro. Então, nem é dos maiores. Mas olha só as estruturas dele. Cara, gigantescas, velho. Ainda tem bastante pé ainda. Então o anfiteatro eu vou colocar mais fotos pra vocês, porque toda a cidade é de graça. E o anfiteatro custa mais de 10 euros. E eu não vou pagar 10 euros só pra entrar num pequeno anfiteatro. Mas eu vou colocar as imagens pra vocês dele. Então aqui é as fronteiras da cidade antiga. E aqui a cidade, a vilazinha mais moderna, que fica bem na beira do oceano, do mar Mediterrâneo. E aqui é lugar de turista, né? É tudo pra turista comprar e comer e ver. Mas bem aqui, ó, tem uma rua que ela é toda de vidro. Toda de vidro. E aí eles fizeram assim, a rua, um pouquinho embaixo, aqui da rua, desse chão de vidro, tem na verdade a parte antiga da cidade. Ainda tem, a cidade ia até lá no porto, né? Então tudo isso aqui, muitas das partes foram cobertas pelas novas construções, mas em muitas partes ainda conseguiram manter. E aqui eles fizeram essa coisa excelente de botar um chão de vidro gigantesco com a cidade inteira, o chão da cidade inteira lá embaixo. Tem até umas pedras com inscrições gregas, fundações das casas, e é bem alto, cara. Eles construíram tudo por cima. Do outro lado também tem. Legal. E a cidade moderninha é bem bonitinha. Essa parte aqui é uma parte de arquitetura otomana. Então o mesmo tipo de construção que vocês viram na cidade de Antalya, com essas casas em cima no segundo andar, mas bem mais baixinhas assim. É incrível, tipo, é bem clara a arquitetura otomana. Ela é uma casa de 2 andares, mas o segundo andar é tão baixinho que tu consegue quase bater a cabeça na parte de cima. E aqui tem essa parte já mais recente da história, com essas construções aqui e tudo. E a cidade é bem charmosinha, cara. Bem charmosa.
E é interessante o misto da cidade, tipo, arquitetura otomana e aqui já tem construção romana grega de novo. Bem interessante, tudo misturado um com o outro, olha. Aqui já é um pedaço de arquitetura romana e grega. E aqui, olha o chão. Uau, o mosaico, construções. Olha aqui de novo, toda a fundação da cidade antiga. E as casas, dá pra ver aqui, ó, elas estão num plano mais elevado para ficar acima das construções gregas. E essa parte tem um porto bem lindo também, olha. Vai até ali. E do outro lado também. Montanhas no fundo, que eu acho maravilhoso. Que legal é visitar esse lugar, galera. Bem às margens do mar Mediterrâneo. O templo de Apolo, ou o que sobrou dele. Era tudo isso aqui, na verdade. O templo, e agora só tem algumas partes remanescentes. E também ruínas ao redor do templo da antiga cidade, que vinha desde lá de cima, que a gente visitou o começo, até aqui à beira do mar. Bem grande e bem linda. Habibi, neredesin? Düden Şelalesi. Düden? Şelalesi. Düden şelalesin. Evet. Güzel mi? Bence güzel. Bence güzel. E aqui tem um monte de camelo. Um monte não, né? 4. E ele se chama deve em Turkish. Em turco. Deve. E aqui uma plaquinha dizendo que tem morcego. E a gente olha pra cima, cara, dezenas de morcegos. Olha o barulho deles. Ah, e fede. Caraca, eu nunca tinha visto tanto morcego assim na vida. Que louco. Habibi, yara sava mı? Var. Çok. Çok. Güzel. Bence güzel. Güzel gerçekten mi? Sen Hayır. sevmiyor musun? Tem umas cavernas sinistras aqui ao redor. Cheia dos morceguinhos. E aqui na verdade é uma cachoeira, galera, chamada Cachoeira do Den. E tem uma aqui, na verdade, que eu vou mostrar agora. E tem uma que deságua no mar Mediterrâneo. Eu queria ver as duas, vamos ver se eu vou conseguir. Mas olha essa aqui, ó, como ela é linda. Essa aqui, ela não fica bem longe do mar Mediterrâneo. Ela vem das montanhas, a água é super gelada. Bem linda, olha só que lindo. Bem lindo. A outra deságua no mar Mediterrâneo, é bem mais forte. Se eu não conseguir ver, eu vou mostrar pra vocês as imagens que eu vou pegar na internet. Mas essa aqui já vale a pena. Bem natureza, cavernas ali, cheia dos morcegos. Tem caverna pra explorar lá em cima também. E a visão é linda. E galera, aqui encerro mais esse vídeo no canal. E não só isso, encerro minha maratona de vídeos visitando cidades da Turquia. De Istambul a Antalya, passando por Capadócia, Konya e Izmir, entre outros lugares. Em uma viagem de aproximadamente 20 dias, pude conhecer, sentir e viver um pouco desse país que tanto sou apaixonado. Sem dúvida, a viagem pela Turquia foi a melhor que já tive até o momento. Um sonho que se tornou realidade. E os lugares que vi e as diferenças culturais que descobri sempre ficarão na minha memória. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer esse país comigo, e caso tenha perdido algum vídeo dos diversos vídeos que postei viajando pela Turquia, eles estão todos salvos na playlist chamada Turquia. Vai lá conferir. Fica ligado que logo mais tem mais vídeo aqui no canal visitando algum lugar do mundo. Se possível, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Recomenda para um amigo que isso também ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!